Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, a gente vai ler os versículos 1 a 14. O título dessa noite é Quando será o fim? Pergunta aí para o teu irmão, vê se ele sabe. Quando será o fim? Vê se ele sabe te dar uma dica aí ou alguma coisa. É o título do sermão dessa noite. Quando será o fim? Mateus 24, de 1 a 14. A gente vai ver que essa é uma questão, é uma pergunta que está presente, não só agora não, mas durante já há muitos anos, né? Os discípulos de Jesus também já queriam ser informados sobre isso. E olha só o que Jesus respondeu. Vamos aprender direto da fonte, amém? O que Jesus falou sobre o fim. E ver se a gente consegue se posicionar, amém? Porque o fim virá, amém? Jesus falou, o fim virá. Não é isso? Algumas pessoas não acreditam, né, que vai haver um final dos tempos, um final do mundo. Mas foi Jesus que falou, o fim virá. E embora sem precisar uma data, ele deu sinais. Ele deu evidências. E aí é só uma questão da gente ter discernimento para a gente poder estar atento a esses sinais da sua volta e do fim de todas as coisas. Então, Mateus 24, vamos lá, vamos ler os versículos de 1 a 14, que diz assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você pode dizer graças a Deus? Amém. Interessante aqui, nesse contexto, é o momento em que Jesus ele entra com esse ensino para falar, né, do fim de todas as coisas, do fim dos tempos. É um momento que me parece, lá no versículo 1, deixa a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando, lá no versículo 1, nos dá a entender que era um momento que parece que os discípulos de Jesus, eles estão assim, de uma certa forma, querendo transparecer uma certa segurança. Chamaram Jesus, Jesus vem aqui, ó, vem ver a construção do templo, olha só como é que esse templo, nosso templo é bonito, a estrutura do nosso templo, olha só, tudo organizadinho. Quer dizer, era um momento em que os discípulos estavam querendo compartilhar com Jesus, né? E dá a entender isso, a gente consegue entender isso facilmente no versículo 1. Os discípulos estão querendo compartilhar com Jesus um momento em que eles estão se sentindo muito seguros, né? Olha só o nosso templo, olha a estrutura do nosso templo, olha só como é que o nosso templo está bacana, olha como é que o nosso templo é forte. Até hoje os judeus, quando você vai a Israel, você vê o orgulho que eles têm, né, das construções que eles têm lá, eles são muito orgulhosos, muito vaidosos, né? E aqui é o momento em que eles estão transmitindo, querendo compartilhar dessa segurança.
E aí Jesus entra com o ensino, né, que serviu para eles naquela época e serve para a gente até os dias de hoje, exatamente em que em nada dessas coisas a gente deve depositar a nossa segurança. A nossa segurança não deve estar numa boa estrutura, seja ela material, seja ela financeira, né? Não, eu tenho uma boa estrutura financeira, eu tenho um bom emprego, e então meu salário, né, é uma coisa que eu consigo viver muito bem, então eu não tenho com que me preocupar, eu não tenho com que estar muito pensativo, né, não tenho que me preocupar com as coisas, com o futuro, eu não tenho que me preocupar se vai ter fim, se não vai ter fim, porque, né, eu estou muito bem e obrigado. Não é isso? Então, ou seja, até hoje, muitas pessoas, elas não se preocupam muito com o dia de amanhã, elas não se preocupam muito com o seu futuro, não se preocupam muito com a sua vida no futuro, porque elas estão muito seguras no seu presente, né? Não, todas as minhas contas estão em dia, o que eu ganho, eu controlo muito bem, tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho mais não sei o quê, enfim. Então, acha que a sua estrutura, aquilo que tem de estrutura na sua vida, financeira, material, é algo que deixa você muito bem alocado no seu presente, então que isso não precisa dar a você nenhum tipo de preocupação com o que está para acontecer no futuro. Eu não quero saber se vai ter fim, se não vai ter fim. Eu quero viver hoje, amanhã eu não quero nem saber, né? Não estou preocupado com a minha vida, não estou preocupado com o que vai acontecer comigo, se vai ter fim, se não vai ter fim, isso não me preocupa. O meu presente hoje me deixa muito bem confortável. E é exatamente no momento de demonstração de segurança, que os discípulos de Jesus estão querendo transparecer essa segurança, que Jesus veio com o ensino. Falei, não fica seguro nisso não, gente. Né? Parafraseando Jesus está falando assim com os discípulos, não fiquem seguros nisso não, realmente, o templo está com uma estrutura muito boa, está tudo funcionando muito bem, as contas estão pagas, né? Não se tem dívida, a estrutura logística está funcionando, está tudo fluindo, tudo funcionando bem, mas isso não é motivo de segurança para vocês. A segurança de vocês não deve estar, né, numa situação material, numa situação financeira que vocês estão vivendo nessa circunstância. Vocês têm que estar preocupados porque, olha, eu vou dizer para vocês que vai chegar o tempo, com toda essa estrutura que vocês estão admirando, com toda essa estrutura logística, eles falavam da estrutura do templo, com toda essa estrutura que vocês estão admirando, eu vou dizer para vocês que vai chegar um tempo no futuro, que vocês não estão nem um pouco preocupados com ele, vai chegar um tempo no futuro que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Com toda a segurança que vocês têm hoje nessa construção, com toda a segurança que hoje vocês têm nesse templo, vai chegar o tempo que não vai ficar pedra sobre pedra. Não é? Então, não adianta a gente estar querendo, né? Não, eu estou hoje vivendo meu presente com muita segurança, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Né? Um estalar de dedos, quantas coisas podem acontecer, e toda a estrutura financeira sua demolir, eu já vi isso, já vivenciei isso. Pessoas que dormiram, né, sossegadas, tranquilas, e coisa de um dia, 2 dias, estavam totalmente arruinadas, totalmente sem nada. Né? Então a gente não pode ter a nossa segurança nas coisas materiais, a gente não pode ter a nossa segurança numa situação financeira, numa estrutura financeira ou material. A nossa segurança, a nossa confiança tem que estar no Senhor, a nossa confiança tem que estar em Deus. Né? Eu vivo o meu hoje e vivo o meu amanhã dependendo exclusivamente da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Mas aí Jesus, quando Jesus fala disso, que não vai ficar pedra sobre pedra, e que num futuro, né, nada daquilo estaria garantindo a eles segurança nenhuma, aí eles perguntam para Jesus, então diz aí para a gente, diz aqui no versículo 3, eles pegaram Jesus porque nem tudo Jesus ensinava junto à multidão. Tinham coisas que Jesus só ensinava em momentos separados com os seus discípulos. Não é? Então, Jesus pregava para as multidões, né? E ali pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, mas alguns ensinos, Jesus ele ia com a sua equipe de 12, ele separava a sua equipe de 12, ia para um lugar, e ali ele ministrava com mais detalhe, com mais profundidade, porque os 12 de Jesus, a equipe de 12 de Jesus, estaria dando continuidade ao ministério de Jesus. Então, algumas coisas eram em secreto, e os discípulos já tinham aprendido isso, os discípulos já tinham percebido isso. Poxa, nem tudo ele fala no meio da multidão. Tem coisas que ele fala com a gente só em particular, nós que somos da equipe de 12 dele. Então vamos fazer o seguinte, ele agora falou que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele falou que a gente não deve colocar nossa confiança nas estruturas materiais. Né? Então ele está falando que vai ter o fim. Quando a gente estiver só com ele, a gente pergunta para ele.
Aí diz aqui a Bíblia para a gente que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus sempre ia para o monte para orar, para buscar, né? Sendo ele o verbo, né, entre nós, sendo o Deus entre nós, mas ele sempre buscava momentos em que ele buscava se reabastecer, como, né, o Jesus homem, precisando dessa comunhão com Deus. Então diz que ele foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos, olha, é agora. Nossa oportunidade, é o momento de oração de Jesus, é o momento que ele está refletindo, vamos lá e vamos perguntar para ele mostrar para a gente quando é que vai ser o fim, porque ele vai dizer para a gente, né? Ele é o nosso mentor, ele é o nosso discipulador, e aí os discípulos aproveitam esse momento em particular com Jesus. Jesus, faz o seguinte, conta aqui para a gente, se a gente sabe que o Senhor tem coisas que o Senhor não fala no meio da multidão, fala só reservado com os seus discípulos, então fala aqui para a gente, nós estamos da sua equipe de 12, conta aqui para a gente, quando é que vai ser o fim? Quando é que vai ser o fim de todas as coisas? Quando é que não vai ficar pedra sobre pedra? Quando é que vai acontecer esse fim do mundo, esse fim dos tempos que o Senhor vem ensinando, que o Senhor vem pregando, que o Senhor vem falando com a gente? Quando é que isso vai acontecer? E aí Jesus começa então, né, a dar evidências, porque veja bem, a preocupação de Jesus, que deixa claro aqui para a gente, não era mostrar o tempo, não era determinar o tempo. Quando Jesus começa a dar as evidências, me parece, eu consigo ter isso muito claro por parte do Espírito de Deus, que quando Jesus começa, né, ele diz, olha, vai acontecer dia tal, vai acontecer no ano tal. Ou seja, Jesus não estava preocupado em precisar uma data, mas ele estava preocupado que todos estivessem preparados. Amém? Então a preocupação de Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele, quando é que essas coisas vão acontecer, quando é que vai ser o fim, Jesus não se preocupou em precisar uma data. Não havia no coração de Jesus a intenção de, vai ser nesse tempo, vai ser nesse ano, vai ser nesse período, né? Não, Jesus, a preocupação de Jesus, olha, vai realmente, o fim vai existir, vai ter o fim, e a minha preocupação não é de precisar para vocês uma data, um período, uma época, mas eu quero que vocês estejam preparados. Então, quando a gente ouve falar do fim, quando a gente ouve falar da volta de Jesus, quando a gente ouve falar do fim dos tempos, do fim do mundo, nós não temos que estar preocupados com o período, com o tempo. Nós temos que estar preocupados em estarmos o quê? Preparados. Amém? Pergunta para o irmão que está do céu, você está preparado para o fim dos tempos? Você está preparado para isso? Porque essa é a preocupação de Jesus. É isso que Jesus está ensinando aos discípulos. Não se preocupe com época. Não se preocupe com o tempo, com o período. Se preocupe em estar preparado. É isso que Jesus está ensinando. E aí ele começa, a partir do versículo 4, ele começa a mostrar algumas evidências. E a primeira coisa, nessa série de evidências, né, a primeira coisa que Jesus fala nesse momento em que ele quer que os seus discípulos se preparem, né, para a sua volta, se preparem para esse período, para o fim de todas as coisas, a primeira coisa que Jesus fala, coisa interessante, versículo 4, ele diz assim, cuidado para que vocês não sejam enganados. Primeira coisa, versículo 4, olha lá, né, Jesus diz assim, olha, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque, o que acontece? Né? Jesus, na sua onisciência como Deus, ele sabia, né, que o seu povo, os seus discípulos, os seus escolhidos, seriam alvos de engano. Né? Como nós seríamos enganados, como tentariam nos enganar para que a gente desistisse, para que a gente não acreditasse mais, né, no fim dos tempos, para que a gente não acreditasse mais nas escrituras sagradas. Não é? E hoje, gente, mais do que nunca, nós precisamos estar firmados, constantes na presença de Deus com o Senhor, porque hoje o que o diabo mais está fazendo, o que o diabo mais tem atuado é na área do engano. Quantas pessoas enganadas por seitas, quantas pessoas enganadas por falsas religiões, quanta gente enganada, é muita gente enganada. Você vê por aí, você sai aí conversando no seu trabalho, na sua faculdade, né, por onde você vai, quanta gente acreditando em histórias absurdas, acreditando em doutrinas absurdas, inventadas, criadas pelo ser humano. Pessoas que não conseguem acreditar na Bíblia, mas conseguem acreditar em qualquer história.
conseguem acreditar. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando, né, que foi o pastor Jorge Linhares, ele estava contando isso numa pregação, ele dizendo que uma vez ele estava ouvindo, né, o sogro dele, que vinha de uma doutrina, e mais era o pai dele e a mãe da esposa dele. Os dois pertenciam a uma outra doutrina, né? E aí um falava assim, não, porque eu já fui um percevejo. A outra dizia assim, não, porque eu já fui uma formiga. E ele dizia, meu Deus, eu estou entre um percevejo e uma formiga. Então as pessoas conseguem acreditar, gente, é coisa assim de louco, é coisa de maluco isso, né? Então as pessoas conseguem acreditar em certas coisas que são totalmente absurdas, que não tem nenhum tipo de fundamentação e não conseguem acreditar. Por quê? Porque uma das coisas que o diabo mais faz, o que ele mais tem atuado é na área do engano, é tentar enganar. Porque enquanto ele mantém uma pessoa enganada, ele mantém uma pessoa dominada. Enquanto uma pessoa está enganada, ela não tem conhecimento da verdade. Enquanto você não conhece a verdade, você não é liberto. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a palavra de Deus, né? Quando a gente conhece a verdade que é a palavra de Deus, porque Jesus falou, eu sou o caminho. Jesus não falou que ele era um dos caminhos, ele falou, eu sou o caminho, só tem ele. Eu sou a verdade, ele não falou, eu sou uma das verdades. Quantas nós estamos acreditando muito nisso? Todos os ensinos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Religião nenhuma leva a Deus. Quem leva a Deus é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade. Não existem outras. Nas palavras de Jesus, no conceito de Jesus, não existem outras verdades. No conceito de Jesus existe o quê? A verdade. Ele diz, eu sou o quê? A verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então as pessoas estão... O que acontece? Enquanto o diabo mantém uma pessoa enganada, acreditando num monte de coisa, né? Num monte de coisa que é ensinada por doutrinas de homens, ensinada por religiões criadas por homens, enquanto o homem está enganado, ele se mantém dominado. Há muitas pessoas que estão enganadas, e toda pessoa enganada é uma pessoa que está sendo facilmente dominada. Porque só o que liberta, o que traz libertação do engano, é quando a gente conhece a verdade. Amém? Então, primeira coisa que Jesus disse, olha, cuidado para que vocês não sejam enganados. Porque se tem uma coisa que o diabo está trabalhando nesse período, né, da igreja, é no engano. E hoje, gente, o engano do diabo está sendo assim, algo muito mais astuto, muito mais feroz, porque ele está trazendo engano dentro das igrejas. O diabo não está enganando só lá fora, não. O diabo agora está enganando dentro das igrejas. O que você vê de coisa aí dentro, acontecendo, né, em alguns lugares que chamado igrejas não está fácil também. Então você pode ver que o trabalho de engano do diabo, ele está sendo cada vez mais aprimorado. O diabo, ele não está enganando mais só lá fora, não. Ele está trazendo engano agora para dentro da igreja. Não é? E você tem que ter cuidado com o que você vê na televisão, com o que você vê na internet, porque tem gente, né, que tem dificuldade às vezes de vir para o culto na igreja, mas fica lá, não, pastor, não vim para o... Quando fala isso comigo, eu digo, misericórdia, Jesus, toma conta. Né? Não, pastor, não vim para o culto, não, mas fiquei assistindo pela internet lá. Quando está assistindo pela internet o culto aqui da igreja, amém. Mas quando fica assistindo, porque eu assisti fulano de tal, Beltrano... Gente, eu não estou generalizando, existem excelentes pregadores, homens e mulheres comprometidos com Deus, mas cuidado, porque internet e televisão está cheio de babujeira, gente. Está cheio de engano, está cheio de mentira, mas está cheio. Não é? E aí tem gente que muitas das vezes é enganado com tudo isso, começa a ser enganado com essas coisas. Então, o aprimoramento do trabalho do diabo no engano não está sendo só lá fora, não. Ele criou muitas falsas religiões, ele criou muitas falsas seitas, ele criou muitas falsas crenças. Tem gente que acredita num monte de coisa. Hoje tem vários tipos de religiões, vários tipos de seitas. Mas Jesus falou assim, eu sou o caminho. Eu, Jesus, eu sou a verdade. Jesus não falou que ele era uma das verdades. Eu sou a verdade. Então o que acontece? Hoje, né, além de criar esse leque variado de religiões, de seitas, com doutrinas totalmente enganosas, diabólicas, né, agora o diabo também ele conseguiu, né, introduzir dentro das igrejas. Né? Há muita gente, hoje, infelizmente, comunidades chamadas igrejas, onde Satanás conseguiu introduzir engano, espírito de engano.
E quanta gente está sendo enganado. E a primeira coisa que me chama a atenção, que eu queria que você prestasse atenção nisso, guardasse o teu coração. Primeira coisa que Jesus fala, olha, em relação ao que vocês estão me perguntando aí, sobre o final dos tempos, cuidado com o engano. Fala com a pessoa que está do teu lado, cuidado com o engano. Diga para ela, se firme na verdade. Não deixe ser enganado. Aí no versículo 6, Jesus vai falar de algo que a gente também tem visto com muita facilidade. Então ele manda, acautelai-vos, porque vai aparecer, isso é um dos sinais, né? O engano, Satanás vai pegar pesado nessa questão do engano, e como eu falei para vocês, o engano agora não é só lá fora, começou dentro das igrejas também. Aí Jesus no versículo 6, ele vai falar de outro sinal, outra evidência. Ele vai falar de guerras, rumores de guerra, vai falar de nações se levantando contra nações, e isso aí a gente já está vendo nesses 2000 anos. Não, pastor, mas vira e mexe tem nação se levantando contra nação, vira e mexe tem rumores de guerra, e é verdade. Não é? Porque a evidência da volta de Jesus é algo que está permanente. Jesus está sempre deixando, patente aos nossos olhos as evidências e os sinais da sua volta, para que a gente esteja preparado, porque a volta de Jesus vai ser o quê? A qualquer momento. O fim dos tempos é a qualquer momento. E Jesus, como eu falei, ele não esteve preocupado, e ele não está preocupado que a gente saiba quando vai acontecer. A preocupação de Jesus é que nós estejamos o quê? Preparados. Então está vendo aí, rumores de guerra, a gente está vendo aí, né? É a Coreia do Norte que vai soltar míssil, mas não sei das quantas, e os Estados Unidos que quer levantar muro, outro quer derrubar muro, e essa confusão toda que está aí, é nação se levantando contra a nação, e aí as coisas estão acontecendo. Mas aí é evidente, isso não está acontecendo só agora não, já está acontecendo já há um bom tempo. É sempre Jesus deixando a marca, está aí, evidências da minha volta. Os sinais estão aí, para que o homem se mantenha preparado. No versículo 7, Jesus vai dar um outro sinal. Ele vai falar, olha, vocês vão começar a ver fome, pestes e terremotos. Né? Vira e mexe, a gente está vendo aí lugares que nunca foram abalados por terremotos, estão sendo abalados agora. Né? Eu, quando estudei geografia no ensino fundamental, não vou falar quantos anos isso aconteceu, né? Já tem um tempinho que eu fiz ensino fundamental. Na minha época não era nem ensino fundamental, era primeiro grau, eu sou da época do primeiro grau. Né? Então, quando eu fiz primeiro grau, eu estudei geografia na 7ª série, eu estudei a geografia das nações, e eu aprendi que alguns países que não tinham a menor possibilidade de acontecer terremotos por causa da camada tectônica, a camada a geológica daqueles países, né? A formação geológica daqueles países, não poderia jamais acontecer terremotos. E aí eu aprendi que alguns países eram mais suscetíveis a acontecer terremotos por causa da formação tectônica, por causa da formação geológica. E aí o que acontece? Já se passaram alguns anos que eu terminei o primeiro grau, e hoje eu estou vendo países que eu aprendi, que eu estudei, que não tinham a menor possibilidade de acontecer terremotos por causa da formação geológica, acontecendo hoje. Porque quem sabe é o Senhor. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. E aí Jesus falou, isso vai ser uma evidência, isso vai ser um sinal, vocês vão começar a ver terremotos, vocês vão começar a ver fome, porque a fome ela é exatamente o resultado da desigualdade, a fome é o resultado da falta de amor. Quando você olha para uma Europa esbanjando dinheiro, quando você olha para uma Alemanha esbanjando dinheiro aqui em cima, e você olha aqui para baixo no continente africano, e você vê criança com pele grudada no osso, isso é fruto de desumanidade. Isso é fruto da falta de amor. Você em cima na Europa, você tem países com dinheiro sobrando. Você tem países aí, lutando, brigando por causa de um mercado comum europeu, para se garantir uma estabilidade, um domínio econômico e financeiro. Você vê isso acontecendo aqui em cima. Se você pegar o mapa mundi, você vai ver que a Europa está em cima e a África está onde? Está embaixo. Então você vê em cima aqui, estabilidade econômica, financeira, e embaixo fome, peste. Isso é o quê? Isso é fruto da desumanidade, da falta de amor, da falta de solidariedade. Por que essas nações não se mobilizam? Por que não há uma mobilização internacional? Por que a Organização das Nações Unidas não se mobiliza para ajudar esses países? Sabe, gente? E isso é muito triste. E tem gente que coloca isso no Facebook. Eu, sinceramente, não tenho coragem de ver. Não tenho. Né? Não é falta de amor nem indiferença minha não, mas eu não tenho coragem, né? Que nem uma vez colocaram no Facebook, eu passo direto, porque isso mexe comigo.
Eu não consigo ser indiferente, né? Pessoas no Facebook, pessoas deitadas, né? Pessoas lá no continente africano, deitadas no chão, com os ossos aparecendo, com pele assim colada, morrendo de fome, não tendo o que comer. Eu não consigo ver essas coisas. Isso me incomoda. Eu não consigo ver isso e achar isso natural. Então eu prefiro não ver, né? Eu oro para que o Senhor esteja entrando com providência, para que o Senhor esteja despertando o seu povo, mas eu não consigo ficar vendo um filme desse, né? Que nem às vezes colocam um filme que tem às vezes 4, 5 minutos de duração. Eu não consigo ficar vendo a miséria instalada, a gente morrendo de fome, gente que não consegue se levantar do chão porque não tem força para se levantar, porque a pele está grudada no osso, de tanta fome, de tanta miséria. Gente, quando é criança é terrível. Crianças que realmente totalmente com fome, crianças totalmente desnutridas. Recentemente eu estava num congresso, eu e Carol, nós adotamos a gente faz o que a gente pode, né? E se cada um fizer o que pode, isso colabora bastante. Eu estava num congresso e eu e Carol adotamos uma criança. De qual é o país, Carol? Você lembra? Era da África, né? Nós adotamos. E quando a gente adota, a gente manda um valor mensal para que essa criança, através de uma agência missionária cristã, cuide dessas crianças. Então eu e Carol, nós adotamos, a gente manda todo mês um valor para ajudar essa criança. Então a criança que eu adotei, ela não consegue levantar da cadeira de rodas. Eu sempre recebo informação dela, né, que eles mandam isso para a gente, informação. Ela não consegue levantar da cadeira de rodas. Por quê? Porque o período que ela ficou desnutrida comprometeu a formação orgânica dela e ela não consegue ficar em pé mais. Então, mesmo agora, já estando um pouco recuperada, né, ela saiu da zona de morte, do perigo de morte, por causa da fome, da desnutrição, mas o período que ela passou muita fome comprometeu a formação orgânica dela e, por causa disso, ela não consegue ficar em pé. Então, é uma criança que vai estar crescendo na cadeira de rodas e só um milagre para que ela saia da cadeira de rodas. Né? E eu tenho orado para que isso aconteça. Então a gente está vendo, essas coisas assim, quando a gente vê, né, é o que? É fruto da desumanidade. Jesus falou, isso é uma evidência da minha volta. Isso é uma evidência do fim do mundo. Porque só pensando realmente no mundo que está chegando ao fim, é que a gente pode conseguir entender que existem pessoas que se mantêm totalmente indiferentes a essas coisas. Só pensando que nós estamos caminhando para um mundo que vai ter um fim, que a gente consegue entender isso. Então, realmente, nós estamos num mundo que vai ter um fim, porque não é normal, né, que um mundo que não tenha fim, ainda exista pessoas que são totalmente indiferentes a situações como essa. Então, Jesus falou assim, é uma evidência, a fome, a peste, quantas doenças, gente, quantas doenças que já tinham sido curadas, que já tinham se descoberto a erradicação da doença e que hoje estão voltando e estão provocando a morte novamente. A gente está ouvindo falar aí pessoas morrendo de pneumonia. Quanto tempo a pneumonia houve cura para a pneumonia? E a gente ouve hoje falar de pessoas morrendo por causa de pneumonia. Quantas doenças que já foram curadas estão retornando e não estão conseguindo, muitas das vezes, não tem o tratamento adequado. E por que não tem um tratamento adequado? Por causa de corrupção, por causa de falta de recursos, porque foi desviado, foi corrompido, foi mal empregado. Então, só pensando num país, só pensando num mundo que está caminhando para o fim, é que a gente consegue admitir que essas coisas existam. Porque não é possível que a gente consiga entender, né, que a gente vai viver num mundo que não vai ter fim nunca, num mundo que está evoluindo, que nem alguns acreditam, mas o mundo está evoluindo. Que evolução é essa? Eu estou vendo o ser humano ficando pior. O que eu estou vendo é o ser humano ficar pior. Quando eu ouço aí que roubou não sei quantos bilhões, que roubou não sei quantos milhões, e aí eu vejo servidores do Estado do Rio de Janeiro com salário atrasado, aposentados passando necessidade, passando fome, não é? Isso eu não estou vendo evolução. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem ver evolução? Mas as pessoas estão se evoluindo. O mundo não vai acabar, que existe algumas doutrinas que pregam e acreditam nisso. O mundo não vai acabar porque as pessoas estão se evoluindo. Eu não estou vendo evolução nenhuma no ser humano, muito pelo contrário. O que eu estou vendo no ser humano se é que não existe essa palavra, uma desvoluição. Porque está ficando cada vez mais insensível. Não é? Uma pessoa que consegue assumir um cargo público, desviar dinheiro desse cargo público, roubar, né? Não aplicar como deve ser aplicado, sabendo que isso vai trazer necessidade. Roubar merenda de escola, de criança, gente, isso é um absurdo. Como é que consegue isso? Como é que consegue desviar dinheiro de remédios de pessoas que precisam daquele remédio para poder continuarem vivos?
pessoas que são portadoras de doenças graves, né, que dependem de remédios dados pelo governo e que não se tem agora... Só pensando no mundo, eu só consigo entender essas coisas, eu só consigo conceber essas coisas quando eu entendo isso aqui. Ó. Eu estou no mundo que está caminhando para o fim. Isso vai acabar. Eu não estou vendo evolução. E Jesus colocou isso como evidência. Fome, pestes, terremotos. Depois Jesus vai falar no versículo 9, no versículo 10, ele falou, mas isso aí ainda não é o fim. No versículo 8 ele diz isso. Isso ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Isso é o princípio. Não é? Então isso vai sendo intensificado. Versículo 9 e 10, Jesus vai começar a falar da perseguição que nós, que somos do Senhor, daqueles que verdadeiramente, né, confessam o nome de Jesus, a perseguição externa e interna que a gente começaria a sofrer. Não é? E a verdade é essa, gente. Né? Por mais que a gente viva num país democrático, num país onde se diz que há a liberdade religiosa, que se há liberdade de expressão, mas aqueles que verdadeiramente se comprometem com o Evangelho. Eu não estou falando de quem entra para uma religião. Vocês sabem muito bem qual é a minha opinião sobre isso. Religião não muda caráter de ninguém. Tem um monte de picareta dentro da igreja. Tem um monte de picareta com carteirinha de membro de igreja. Religião não muda ninguém. Quem muda é Jesus. Caráter é transformado quando eu recebo seriamente Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não é? É isso. Quem muda caráter, quem transforma é Jesus. Porque ele falou, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não é? Então o que acontece? Hoje, por mais que a gente fale aí, né, que a gente está num país democrático, num país onde a liberdade de expressão, aqueles que se comprometem com as verdades de Jesus, aqueles que se comprometem com o ensino de Jesus, sofrem perseguição, sim. Muitos homens e mulheres de Deus, muitas das vezes, são retaliados, são deixados de lado, não são bem vistos, não são bem chegados, não são bem aceitos, porque são pessoas que estão comprometidas com os valores, não da religião, não é comprometido com a religião, comprometidas com o Evangelho de Jesus, comprometidas com os ensinamentos do reino. Não é? Então a gente sofre perseguição e vamos continuar sofrendo. Vamos continuar sofrendo retaliações, vamos continuar sofrendo constrangimentos. Quantas vezes eu tenho certeza que toda vez que você se posicionou, né, defendendo um princípio de Jesus, defendendo um ensinamento cristão, você foi retaliado, você foi perseguido, você foi muitas das vezes constrangido, foi colocado de lado, você recebeu desfeita. Porque a perseguição que Jesus fala aqui no versículo 9, no versículo 10, a perseguição externa e a perseguição interna. Porque é isso também que a gente precisa entender. A perseguição que Jesus fala que nós, comprometidos com o Evangelho de Jesus, com a verdade de Jesus, que nós sofreríamos, não ia ser só lá fora, não. Nós sofremos perseguição daqueles que se dizem cristãos. Nós sofremos perseguição daqueles que são os chamados religiosos. Ah, mas isso aí não é da religião, porque isso aí, quantas vezes? Não é? A gente aqui das 7, então, tem a costa larga. Não é isso? Não é isso? Porque somos comprometidos com Jesus e não somos comprometidos com doutrina de homens. Então, quantas das vezes nós somos injuriados, somos taxados, somos mal vistos, né, pelos religiosos que se dizem cristãos, pelos religiosos, porque nós temos o nosso compromisso firmado com a verdade de Jesus. Então, Jesus fala aqui de uma perseguição externa e interna. Muitas das vezes você sofre perseguição, né, de uma pessoa que se diz cristã. Mas na realidade ela não é cristã, ela é religiosa. O compromisso dela é com a religião. E é por causa da religião ela persegue você que tem uma vida pautada na simplicidade, na humildade, mas sobre todas as coisas pautada na verdade de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? E aí lá no versículo 11... No versículo 11, Jesus vai falar de uma outra coisa também, olha. Então, tudo isso aí, as perseguições, fome, peste, Jesus está falando de coisas externas e coisas internas também. Mas até o momento ele se prendeu mais a coisas externas. Nação se levantando contra a nação, não é? Está dando aí todos esses sinais para que a gente, vendo esses sinais, a gente se prepare. Vocês estão conseguindo ver esses sinais nos dias que nós estamos vivendo? Sim ou não? Então, a preocupação de Jesus é que você se prepare. Jesus não quer que você se preocupe se isso vai acontecer em 2018, em 2019, em 3000 e alguma coisa. Jesus quer que você esteja preparado. O que Jesus ensinou aqui foi isso. Se você está vendo essas coisas acontecer nos dias que você está vivendo, prepare-se.
A preocupação de Jesus não é te dar uma data precisa, mas é que você se prepare. Está vendo essas coisas acontecer, como nós estamos vendo nos nossos dias? Então vamos nos preparar para essa ocasião que o próprio Jesus afirmou, o fim virá. Então lá no versículo 11, a gente vai ver Jesus falando, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus volta a falar dos falsos profetas. E como isso, gente, como as falsas doutrinas, como os falsos profetas têm causado dificuldade. Isso é outra estratégia do diabo, entenda isso. Se tem uma coisa que o diabo está fazendo, né? Quando ele promove os falsos profetas, quando ele promove, né, as heresias, né, os pastores, né, os apóstolos, os bispos que se colocam com falsos ensinos e falsas heresias, o que o diabo quer é dar prosseguimento ao plano dele de engano. Porque o que está acontecendo hoje? Às vezes, por causa de um falso profeta, você tem dificuldade de pregar o evangelho no seu trabalho. Por causa de um falso profeta, por causa dessas coisas que estão passando na televisão, na internet, hoje você tem dificuldade de falar às vezes de Jesus, às vezes você tem dificuldade de chamar uma pessoa para vir na igreja, por causa das coisas que a pessoa está vendo na televisão, não é? Toalhinha sendo vendida por não sei quantos reais, travesseiro sendo vendido, bota, caneta, e mais não sei o quê. Aí as pessoas estão vendo isso na televisão, em cadeia nacional, estão vendo isso. Aí você que está comprometido com o evangelho do reino, com a palavra de Deus, você quer chamar aquela pessoa para vir domingo no culto, para ouvir uma palavra fiel, uma palavra de Deus, a pessoa, não vou, não, eu quero saber de igreja, porque isso é uma das coisas que o diabo está fazendo, está dentro do plano dele. Né? As falsas, quando ele promove os falsos, e vocês, meu Deus, como é que essa gente é promovida assim? Né? E num instante, você vê programa de televisão, programa de rádio, e daqui a pouco está com não sei quantos templos abertos. Às vezes a gente está suando, a gente está comprometido com o evangelho do reino, está suando a camisa para manter uma igreja em funcionamento, está suando a camisa para poder construir um lugar maior, né? E essas pessoas rapidamente elas aparecem na televisão e no instante elas conseguem, se tornam famosas, no instante estão nas mídias e internet. Quem promove eles é Satanás, é o diabo. Porque o diabo dá promoção a quem está colaborando com o plano dele. Então a gente não pode ficar impressionado com isso, não, está vendo? Já está em cadeia nacional, programa de televisão, já tem gente até com emissora, compram canais de televisão. E aí o que acontece? Isso tudo por quê? Por que o diabo está ajudando na promoção desses falsos profetas? Por que o diabo tem investido tanto na promoção, né, desses falsos ensinos, desses falsos profetas? Porque eles ajudam o diabo na questão do engano. Porque aí quando você chegar com uma palavra, vai lá receber uma palavra do reino, uma palavra que transforma, que consola, que abençoa, a pessoa está traumatizada pelo que ela está vendo. Quantas pessoas se recusam a colocar os pés dentro da igreja por causa das coisas que elas estão vendo? E Jesus falou assim, olha, quando isso acontecer, é um sinal do fim dos tempos. Quando vocês começarem a ver isso acontecer, né, os falsos profetas, os falsos ensinos, as falsas heresias sendo promovidas, isso é um período, isso é uma evidência, é um sinal que o meu tempo está chegando. E aí, gente, no versículo 12, né, eu estou já me aproximando, caminhando para o final, eu quero chamar mais a atenção de vocês, porque no versículo 12, Jesus vai falar de um sinal que vai acontecer dentro da igreja. E aí eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, vigia, irmão. Porque no versículo 12, Jesus vai falar de um sinal porque até agora, a maioria dos sinais que eu vim falando aqui para vocês são sinais externos, sinais que estão acontecendo com o povo aí fora. Mas agora Jesus vai falar de um sinal que vai acontecer dentro da igreja com aqueles que estão servindo a ele. O versículo 12, Jesus vai falar assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse sinal é um sinal que Jesus está falando que vai acontecer dentro da igreja, o esfriamento. Ontem eu estive lá no meu pastor, no apóstolo Acélio, e aí ele pregou sobre até isso veio, né, ajudar no meu sermão aqui hoje. Ele estava pregando, o título do sermão que ele pregou foi Que Frio é Esse? E lá em Teresópolis, onde estava um frio 8 graus, gente, muito frio. E ele pregou, que frio é esse?
E aí o título da pregação, que frio é esse? Ele pregou sobre esta frieza dentro da igreja. Né? A frieza que está acontecendo dentro da igreja com aquelas pessoas que são comprometidas com Deus. Não se preocupam mais com quem está indo para o inferno, com quem não está conseguindo salvação. Eu vou na igreja, lá assisto o culto, acabou. Não se preocupa mais se com dízimo. Não, o Senhor precisa do meu dízimo, o Senhor precisa da minha oferta para que a obra dele possa ser feita. Existem pessoas que o amor esfriou de um jeito. Né? E aí, uma coisa que o apóstolo falou ontem, que a gente vê acontecer, é as consequências desse esfriamento. Essa frieza, essa falta de amor que Jesus falou, isso vai acontecer dentro da igreja, é um sinal. Tudo isso que eu falei são coisas que vão acontecer ao redor, mas o esfriamento vai acontecer dentro da igreja. Muitas pessoas dentro da igreja vão começar a se esfriar, a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos, graças a Deus que não foi de todos, amém? O amor de muitos vai o quê? Se esfriar. As pessoas vão começar a ficarem frias dentro da igreja, louvando ao Senhor, dentro da igreja, né, cumprindo lá os rituais dogmáticos e tudo, mas com amor frio. Né? Exatamente o que é indiferente, porque as consequências que a frieza provoca é comodismo, é indiferença. Não é? Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja e não estão aquela preocupação em ganhar almas, aquela preocupação em falar do amor de Jesus para outras pessoas, em levar o calor da igreja. Tem gente que não se preocupa mais com isso, que transformou a igreja numa religião e o amor pelas almas, o amor pelas obras de Deus, o amor pela própria palavra de Deus. É o que eu digo isso. Uma pessoa que vem à igreja e não se incomoda, eu não quero saber como é que a luz está sendo paga, eu não quero saber como é que está, eu não quero nem saber. Tem gente lá para dar dízimo, então que dê, porque eu não dou, o meu eu não dou. Porque, gente, eu só consigo entender uma coisa, para não entregar dízimo, só a pessoa que não ganha nada no mês. Eu não ganhei, quanto é que você recebeu nesse mês? R$0, então você tem que dar 0 de dízimo. Não, pastor, esse mês eu vendi uns produtos e consegui vender R$20. Gente, se você conseguir vender R$20, R$2 é o quê? É dízimo. Mas quando o amor está frio, eu vou dar R$2 nada. Tem lá, não sei lá, tem um Júnior lá para dar que dá 2.000, 3.000. Recebe, Júnior. Entendeu? Não vou dar nada. Eu, hein? Por que eu vou levar lá? Eu recebi, dei um duro danado, consegui vender uns produtos aqui, recebi R$20, eu vou dar R$2 de dízimo? Não, tem lá o pastor Daniel dando 5.000, 6.000 reais, tem lá o recebe. Tem o pessoal lá, eu vou esquentar nada. Mas a fidelidade, ela é individual. Quando o nosso amor está aquecido, a gente se preocupa com o funcionamento da igreja, a gente se preocupa com o financiamento da obra de Deus. Não, a obra do Senhor precisa. Tem lá, eu tenho que ser fiel ao Senhor com meu dízimo, minha oferta, minha primícia, porque a obra do Senhor, a casa do Senhor é mantida com esses recursos. As obras assistenciais, as obras missionárias, as obras evangelísticas. O pastor fala lá de centro de recuperação, o pastor fala de asilo, o pastor fala de orfanato, o pastor fala de irmãos que estão passando necessidade. Tudo isso acontece com a minha colaboração. Domingo que vem é dia de ceia, eu vou levar o meu arroz, eu vou levar o meu macarrão, eu vou levar o meu feijão, eu vou ajudar, sabe por causa de quê? Porque tem pessoas lá precisando. Isso, gente, é quando o amor não está frio. Agora, quando o amor esfriou, eu não quero saber quem não está comendo, porque eu estou. Eu estou comendo, eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu vou me preocupar de levar macarrão para a igreja? Eu tenho meu macarrão, quem não tiver que dê seu jeito. Agora, Jesus falou assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. É um sinal dentro da igreja. E aí são essas consequências. A frieza, ela paralisa. A frieza leva a gente a se esconder, não é isso? Quando está muito frio, o que a gente faz? Procura um cobertor, né? Fica embaixo do cobertor e, se possível, a gente não quer sair de lá para nada. Se tiver alguém para levar comida para a gente, debaixo do cobertor, levar o que beber, você não quer sair de lá, porque o frio paralisa. Existem muitos crentes paralisados, muitos cristãos, homens e mulheres de Deus, que já foram apaixonados pela obra de Deus e que hoje estão paralisados debaixo de cobertor. Sabe? Já não sente mais aquele amor pela obra, a frieza alcançou. E é isso que, em nome de Jesus, você não pode deixar que esse sinal, que você seja, né, esse sinal. A frieza não pode alcançar você. Uma das coisas que eu ouvi o apóstolo ensinando ontem, que é verdade, é que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. O apóstolo ensinou isso ontem, isso gravou no meu coração, porque ele explicou uma coisa que é verdade.
Muitas das vezes, você ama uma pessoa, mas você, num instante, você pode ter raiva daquela pessoa. Ela faz alguma coisa, você pode ter raiva dela, mas você ama ela. Às vezes um filho faz alguma coisa, fica com raiva do filho porque ele fez aquilo, você vai lá dar uma palmada, mas você continua amando. Então, a raiva, ela não é o contrário do amor. O ódio não é o contrário do amor. Você tem momentos em que você fica, às vezes, com raiva do esposo, fica com raiva da esposa, fica com raiva de um filho, do pai, da mãe, porque fez alguma coisa que naquele momento você não está entendendo, aí você ficou com raiva, mas você ama. Você consegue amar e sentir raiva ao mesmo tempo, de uma mesma pessoa. Consegue ou não consegue? Você consegue. São instantes de raiva, depois a raiva passa. Mas naquele momento você consegue ter raiva. Às vezes a esposa fala um negócio para você, né? Você continua amando, mas naquele momento você sentiu raiva, porque, né, ela falou um negócio que você ficou irritado. Então você consegue. Agora, você não consegue amar e ser indiferente. Você não consegue amar e ser indiferente. Por isso que o apóstolo ontem explicou que o contrário de amor, o sentimento contrário ao amor não é a raiva, o sentimento contrário ao amor é a indiferença. Quando você é indiferente, você não está nem aí, pode morrer, pode precisar, pode chorar, você não está nem aí. A indiferença cauteriza você, a indiferença neutraliza você. E foi o que Jesus falou, esse sinal vai ser um sinal que vai acontecer dentro da igreja. O amor de muitos vai esfriar. Isso é um sinal, vai esfriar. Mas em nome de Jesus você vai se posicionar para que isso não se cumpra na sua vida. Amém? Mas aí, para a gente concluir, olha só o que fala o versículo. Jesus colocou isso no versículo 12. E no 13, 14, né, diz assim, versículo 13, mas aquele que perseverar, diga assim, graças a Deus. Diga assim, vão existir os que vão perseverar. Levanta a sua mão e diga, eu sou um que vou perseverar. Diga assim, eu sou um que vou perseverar. Aplauda e glorifique ao Senhor. Amém? Jesus falou assim, olha, o amor de muitos vai esfriar. Muitos vão deixar de ser dizimista, primicista, ofertante, não vão estar nem aí para a obra de Deus, quem está pagando, quem não está, se tem recurso, se não tem, se sabe, as obras assistenciais, missionárias da igreja, eu não quero saber quem está fazendo missão, quem está ajudando, não quero saber, o dinheiro é meu, eu quero gastar com as minhas coisas, com meus interesses. Então o amor de muitos vai se esfriar, muitos, mas Jesus falou assim, mas vai ter aqueles que vão prevalecer. Tem uns que vão conseguir prevalecer, tem uns que vão conseguir passar por cima de tudo isso, tem uns que vão ser bombardeados, vão ser perseguidos, vão ser odiados, vão ser deixados de lado, vão ser constrangidos, não vão ser aceitos, vão ser atacados por falsos ensinadores, vão ser atacados por falsos profetas, mas vão permanecerem fiéis ao Senhor. Jesus falou, aqueles que perseverarem, vai existir aqueles que vão perseverar. E Jesus falou, os que perseverarem serão o quê? Salvos. Vai existir, com tudo isso que vai acontecer, com os falsos profetas, com os falsos ensinos, com as heresias, né? Com as perseguições, com os ataques, o amor se esfriando de muitos dentro da igreja, mas vai ter aqueles que vão conseguir perseverar. Que vão passar por tudo isso e vão conseguir perseverar. E esses que perseverarem serão salvos. E aí Jesus fala agora no versículo 14, ele diz assim, ó, e este evangelho do reino, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O último sinal que Jesus dá, o penúltimo foi um sinal dentro da igreja. O amor de muitos, o quê? Se esfriando. Foi o penúltimo sinal. Depois de todos os sinais que Jesus já tinha dado, o penúltimo sinal foi esse. Olha, o amor de muitos vai esfriar. Dentro da igreja vai ter muito crente com amor frio, que não está nem aí para a obra, não está nem aí para as coisas de Deus, ele simplesmente está lá na igreja, mas não quer nem saber de nada. O amor de muitos vai se esfriar. Vai ser, né? Mas, esse foi o penúltimo sinal. Mas vai ter uns que vão perseverar. E aí ele dá o último sinal. O evangelho do reino vai ser pregado. Isso tem uma das coisas que tem me deixado muito feliz. Se tem uma das coisas que eu tenho assim louvado ao Senhor, porque eu tenho visto o evangelho do reino sendo pregado em muito lugar. Eu louvo a Deus porque aqui na ICERT, Deus tem levantado uma geração de pregadores para pregar o evangelho do reino. Não é o evangelho da religião.
não é um evangelho religioso. Nessa época aqui de Jesus, né, o judaísmo era uma religião cheia de dogmas, era uma religião cheia de preceitos, isso era muito forte. E Jesus falou assim, olha, o evangelho do reino, não, né, uma norma, uma religião cheia de costumes, cheia de um monte de coisa. O que vai ser pregado vai ser o evangelho do reino. E o evangelho do reino, a mensagem é essa, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus ama e que Jesus quer transformar. O evangelho do reino não é um evangelho que discrimina. O evangelho do reino não é um evangelho que bota para fora. O evangelho do reino é o evangelho que ama. É um evangelho que recebe. É um evangelho que quer tratar. É um evangelho que quer ajudar você a se libertar de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que te impede de ser uma pessoa mais feliz, mais abençoada. Evangelho do reino tem a proposta de trazer ajuda. E é esse evangelho, o evangelho do reino, vai ser pregado. Eu louvo a Deus, porque durante muitos anos, durante muito tempo, a gente via algo muito, a religiosidade muito forte, muito impregnada dentro das igrejas evangélicas. Mas hoje eu tenho visto, né, não só nas igrejas evangélicas, eu tenho visto inclusive nas igrejas católicas, eu tenho visto mensagens do reino sendo pregadas. Eu não sei quem já teve oportunidade aqui, e eu falo isso sem temor no altar de Deus. Eu não sei quantos aqui já ouviram alguma palavra do padre Fábio de Mello. Alguém já viu? Já assistiu alguma coisa? Esse homem prega o reino. Pastor, o que o senhor está falando? Ele prega o reino. Prega o reino. Muita gente, se eu falar isso para alguns religiosos, o pastor Jorge ficou louco, não querendo me bater. Ele prega o reino. Né? O pastor, esqueci o nome dele, aquele escuro, como é que é o nome daquele negro? Kleber Lucas. Pastor Kleber Lucas é pastor de uma igreja Batista Soul, lá na Barra da Tijuca, e levou o padre para pregar lá. Diz que o padre pregou, diz que foi uma mensagem que abalou todo mundo. Sabe por causa de quê? O evangelho do reino. Porque o evangelho do reino não tem rótulo. Evangelho do reino não tem rótulo assim, ó, igreja cristã evangélica, Assembleia de Deus, presbiteriana, não. Evangelho do reino é aqueles que estão comprometidos com o único nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Quem está comprometido com o reino, não está comprometido com a igreja batista, igreja presbiteriana, sabe? Com o estatuto da igreja metodista, o estatuto da igreja cristã. Não, quem está comprometido com o reino, está comprometido com o nome de Jesus. E quer pregar o reino, quer pregar a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que liberta. Essa é a aliança, esse é o empenho. Então eu louvo a Deus porque eu tenho visto, né, o Espírito Santo trabalhando nesses dias, e aí quando isso aí saltou aos meus olhos, o Espírito Santo mostrou, olha aí Jorge, isso aí é um sinal que Jesus deu. Jesus falou que quando o evangelho do reino, um evangelho comprometido com a verdade, um evangelho comprometido com a transformação, um evangelho que ama o ser humano, quando este evangelho começar a ser pregado, e não o que foi pregado durante muitos anos, que discrimina, que manda para o inferno, que diz que vai para ali, que vai para acolá, e que discrimina, e que faz acepção, mas quando o evangelho do reino, que quer transformar, que quer abençoar, que quer libertar, que quer ajudar, que quer levantar a pessoa, quando esse evangelho começar a ser pregado, quando esse evangelho estiver sendo pregado por todo mundo, é um sinal do fim. Então, esse último sinal que Jesus deu, né, e aí ele termina o versículo 14 dizendo assim, quando o evangelho do reino estiver sendo pregado, então virá o fim. E a gente já está vivendo esse período. Eu quero que você adore e glorifique ao Senhor, porque nós já estamos vendo esse período. O período em que o evangelho do reino está sendo pregado. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia. Não o evangelho que discrimina, um evangelho que bota para fora, um evangelho que quer colocar você... né? Colocar você como se fosse o suprassumo, né? Ou que está abaixo, um palmo abaixo de Deus, mas um evangelho que aceita você, pecador, e quer tratar de você para ter suas feridas tratadas, transformadas e curadas pelo poder de Deus. Jesus falou, quando o evangelho do reino, e é esse evangelho que, graças a Deus, Deus tem tocado em muitos pastores, em muitas vidas, para pregarem este evangelho, um evangelho comprometido com o reino, com a verdade que cura, que salva e que liberta. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos agora, e eu queria concluir dizendo, olha, a mesma preocupação que